a gente aprofundar nesse assunto de autodesenvolvimento e naturalmente eu vou trazer Deus aqui como sempre e outros assuntos, mas então vamos lá, né? Então autodesenvolvimento é esse ato da gente se autodesenvolver, da gente buscar melhorar. Porém, a questão filosófica aqui para mim isso varia de pessoa para pessoa, né? Então a gente tem que meio que encontrar o que é o nosso tipo de autodesenvolvimento, que diz respeito a mim como pessoa, a eu, Eric, enquanto indivíduo, a você, queridíssimo ou queridíssima que está assistindo esse vídeo. Então, assim, autodesenvolvimento sempre vai mudar de pessoa para pessoa, né? Então, é isso que eu comentei no outro vídeo, assim, a gente sempre vai acabar voltando para essa coisa de quem sou eu, né? Para eu saber como que eu posso me desenvolver. Quem sou eu? Quais são os meus interesses, os meus gostos? Porque é muito fácil, imagino que a maioria das pessoas vai concordar com isso, mas isso também é provado neurocientificamente, que a gente é extremamente moldado pelo nosso ambiente. Então as pessoas que a gente assiste na internet, as nossas referências, etc., tudo isso acaba realmente moldando a nossa perspectiva. Mas e quando a gente acabou sendo moldado e nem sequer descobriu quem nós realmente éramos? Então isso é como se colocasse um monte de sujeira por cima, né? E aí a gente acaba vendo esses vídeos de rotina matinal, rotina produtiva, foco infinito, modo monge, não sei o que, só que meio que sem propósito. Porque a gente não entende realmente por que a gente está fazendo isso. Talvez tenha uma pessoa que a melhor rotina para ela seja uma rotina noturna e não uma rotina matinal, porém ela sequer sabe disso porque ela só é exposta a referências de influencers que falam sobre rotina matinal ou algo do gênero. Então, é meio que esse o exercício, assim, a gente investigar isso, o que realmente significa para mim autodesenvolvimento. O que eu busco com a minha vida. E percebe como isso já vai aprofundando muito aqui? Por que eu quero me desenvolver? O que eu quero conquistar? Eu quero conquistar uma família, então é interessante que eu, no meu caso aqui como exemplo, né? Enquanto homem, vou fazer 29 anos, então é interessante, já que eu busco uma família, que eu seja alguém mais centrado, alguém que sabe se impor para poder defender minha família, que seja fisicamente capaz, que seja calmo, que seja tolerante, que seja paciente, que trate a parceira com respeito, que tenha condições físicas, mentais, espirituais e financeiras de proporcionar uma família. Então, naturalmente, eu tenho que desenvolver essas áreas. Então, se, por exemplo, eu tenho uma questão onde eu preciso me desenvolver como pai ou como um adulto, e por qual linha que eu vou buscar isso? Não necessariamente é na rotina matinal do seu influencer favorito. Entende o que eu quero dizer? Então, dependendo das suas necessidades e da sua realidade, do seu contexto de vida, do seu background, o seu autodesenvolvimento não vai ter nada a ver com o autodesenvolvimento daquela pessoa na internet. Porque é fato que a gente precisa se desenvolver. Então, por exemplo, uma das coisas que eu tô tentando praticar é justamente esses vídeos, assim, porque eu acho que faz parte do meu autodesenvolvimento eu falar mais, eu me expor mais. Então, assim, eu já sou uma pessoa tendenciosa ao risco, mas no sentido de eu me arriscar mais nas minhas opiniões e em como me exponho na internet e como eu compartilho as minhas ideias na internet. Então, assim, a gente precisa ter essa coisa do risco, sabe? Em diversos âmbitos aqui, mas ainda nessa ideia do autodesenvolvimento, se você não conhece quem você é, cara, é muito difícil de você se autodesenvolver, sabe? E muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho, nessa busca de quem sou eu, etc, a pessoa acaba se perdendo. E imagino que eu vou citar um influencer aqui, não é influencer, né, o Wesley, assim, eu gosto demais do Wesley, eu acompanho ele há anos, eu sou nível guardião lá do RD, da plataforma, enfim. E aí ele tava respondendo perguntas na caixinha do Instagram um dia desses, aí ele comentou que a pergunta que mais fazem pra ele é a falta de propósito, sabe? É como que eu consigo ter propósito na vida, como que eu posso ser feliz. É quase como ele que já trabalha na área de autodesenvolvimento, né? O RD, o Reservatório de Dopamina, que é uma plataforma inteira com mais de 200 mil alunos falando sobre autodesenvolvimento e etc, etc. É muito bom, os conteúdos de lá são excelentes. Mas qual que é o ponto? O autodesenvolvimento não resolve a principal dor da humanidade, né? Que é essa coisa do propósito, né? Por que a gente tá aqui? Por que você acorda
todos os dias, pelo que você tá lutando, né? E quando a gente fala assim, você tem que lutar pela sua família, você tem que lutar por um trabalho, por uma carreira, por uma viagem, essas coisas são muito, pra mim, são muito fracas, sabe? Elas têm pouca potência, entendem? E é aqui que eu regresso a Deus, assim, porque, cara, é a rota completa, entendeu? Assim, tudo que você precisa tá ali, cara. E eu comentei isso em outros vídeos também, e a ideia é comentar em vários vídeos isso, mas essa noção de que, cara, Deus é uma ferramenta incrível para autodesenvolvimento, cara. Incrível. Porque ele te dá o propósito, ele te dá a vocação, ele te dá o talento, ele te dá os recursos, ele te dá a rota, ele te dá o perdão, que é muito importante, ele te dá tanta coisa. Então, você se autodesenvolver através de Deus resolve muitos problemas, porque você pode usar só isso como referência. Você não precisa ficar preso a influencers do Instagram, sabe, a criadores de conteúdo, a milionários da internet, a fulano de tal, com milhões de seguidores. Não precisa de nada disso, porque você pode só usar Deus como referência. Porque Deus, tipo assim, pra mim é muito óbvio, porque o motivo, tipo assim, se eu for analisar hoje, usando só Deus como premissa, Deus me colocou aqui nessa ilha da magia, com esse corpo, com essa mente, com essa idade, com esse contexto financeiro, com esse contexto geográfico, com esse contexto intelectual, espiritual. O que a partir daqui eu consigo extrair de um valor essencial para encontrar o meu propósito, minha vocação, meu talento, por exemplo, para me desenvolver, né? Sem usar referência externa de nada, apenas a mim e o meu contexto hoje. Como que eu faria isso? Né? Lembrando que eu tenho 28 anos, então eu já tenho um certo background, né? Eu já experimentei várias coisas, eu já fiz faculdade, eu já trabalhei CLT, eu já trabalhei até de cabeção de fantasia, já fiz um monte de coisa. É por isso que eu tô falando no sentido de que eu já me desenvolvi em várias áreas, já tentei em várias outras, em tantas outras, e enfim. Então esse é o nosso objetivo, né? Melhorar a nossa experiência aqui na Terra. Para isso, eu acho que é importante a gente ter a questão do propósito, né? Um propósito para se autodesenvolver. Para mim é muito simples, de verdade. Para mim é extremamente simples. E só é extremamente simples por conta de Deus, sabe? Desculpa, pessoal, ficar fungando aqui, às vezes acaba ficando... Enfim, rinite. Aí tá, eu busco me desenvolver. E buscar a Deus, ele dá a rota ali, né? Por que ele dá a rota? Por que ele te dá o propósito? E você só não consegue enxergar. Eu vou aprofundar isso em um outro vídeo, mais certinho, mas basicamente é o seguinte. A gente tem uma vocação, beleza? Então a gente tem uma vocação que é o talento que Deus nos deu pra gente conseguir executar. Se a gente for tirar Deus da equação, é basicamente assim, faça o que você é bom. O que você é bom é uma mágica e milagrosa combinação de inúmeros elementos totalmente imprevisíveis, que é a própria vida, ou seja, o lugar onde você mora, as suas experiências de vida, a sua família, seu tamanho, sua altura, suas capacidades físicas, suas capacidades intelectuais, espirituais, tudo isso vai acabar ditando um pouquinho para onde você vai. Um exemplo do meu caso. Então eu era alguém que sempre fui mal na escola, já reprovei na escola, nunca me dei bem, na faculdade eu era péssimo, eu fui expulso da faculdade por falta, sempre achei que eu era simplesmente burro, e no final das contas eu tinha uma vocação para ser professor de idiomas. Como que eu descobri? Eu faltava às aulas para ficar jogando no computador, acabei aprendendo inglês, depois usei o que eu experimentei em inglês para aprender espanhol e italiano, deu certo, usei para outros idiomas, em russo deu certo, francês deu certo, e no meio dessa jornada virei professor, comecei a dar aulas particulares, depois evoluí para um método, hoje é um Moonlab, canal no YouTube, que a gente já tem mais de 10 mil inscritos também, quase 200 alunos em mais de 10 países. Então assim, o que poderia ser uma fraqueza para mim, se tornou um ponto forte, não porque eu tinha talento naquilo, mas porque aquela era a minha vocação. Através do que Deus permitiu com que eu vivesse, as minhas experiências, as minhas reflexões, meus aprendizados, isso me colocou numa posição onde eu entendi, e era óbvio ali, que aquela era a minha vocação. Era ajudar as pessoas a aprenderem idiomas. E eu repito isso em quase todo vídeo. Servir as pessoas e louvar a Deus. Ou seja, servir as pessoas. Como que eu vou servir as pessoas? Se eu servir as pessoas, Deus vai me dar tudo. Essa é a oração de Salomão. Sirva as pessoas
louva a Deus, o resto você não precisa se preocupar. E pra mim tem funcionado muito bem. Como que eu vou servir as pessoas então? Se essa é a minha única preocupação, como que eu vou servir as pessoas então? Fazendo minha vocação. Porque essa vocação é mais fácil pra mim ajudar as pessoas. Se eu fosse tentar ajudar as pessoas, sei lá, como bombeiro, ia ser muito difícil pra mim porque essa não é minha vocação, entendem? Há um ruído aí. Então, a nossa pergunta não tem que ser necessariamente qual que é o meu propósito, mas qual que é a minha vocação, porque o propósito é servir as pessoas e louvar a Deus. Entendem? E aí, o jogo de crescer na vida e autodesenvolvimento não é necessariamente você copiar o fulaninho ou o cicrano. É você melhorar a sua vocação. Então, autodesenvolvimento para mim não é correr uma maratona, igual eu vejo a maioria dos influencers na internet correndo. Eu gosto de correr também, tá, by the way. Mas assim, o meu foco não é esse, o autodesenvolvimento para mim não é esse. Não é correr para correr numa maratona, para ser mais saudável. É correr porque eu gosto, beleza, é isso, whatever. Mas o meu autodesenvolvimento tá em aprender mais idiomas, tá em estudar mais neurociências, tá em fazer mais experimentos, tá em ser um melhor empresário para eu conseguir alcançar mais pessoas, tá em expandir meus negócios, fazer bons networkings, conhecer mais pessoas, ser mais sociável, melhorar a minha dicção, minha oratória, minha apresentação, o desenvolvimento original da minha tese, do meu método, da forma como eu ensino. Tudo isso é autodesenvolvimento para mim, porque eu tenho como referência a minha vocação, que é ajudar as pessoas aprendendo idiomas. Entendem? Então, o autodesenvolvimento para você não vai ser o mesmo que o meu, naturalmente. Não vai ser. E não é o mesmo da maioria dos influenciadores de desenvolvimento pessoal que você segue. Então, para mim é muito mais intuitivo toda essa jornada quando a gente simplesmente aceita que o nosso propósito é pura e simplesmente servir as pessoas e louvar a Deus. Como que eu sirvo as pessoas? Encontrando minha vocação. Depois que você encontra sua vocação, todo o mapa vai se desbravar, assim. E aí por isso que eu disse a minha referência, minha experiência, assim, no sentido de que eu tive que testar várias coisas para encontrar a minha vocação. Não tem como eu simplesmente... a maioria das pessoas, elas caem nisso, assim. O que eu faço da vida? O que eu quero fazer da vida? No que eu sou bom? Ela fica lá, plantada, pensando assim, meu Deus, no que eu sou bom, no que eu sou bom, no que eu sou bom. Você tem que testar, cara. Tem que se arriscar. Eu quero falar pra caramba dessa parada do risco em outros vídeos, né, da gente se arriscar, da gente não ter medo, etc, etc, aprender fazendo, etc. Todo um papo aí. Mas a gente precisa de repertório. É se arriscar simplesmente pra gente ter o repertório físico e mental de isso não dá certo. Isso dá certo. Eu acho que isso aqui até dá, mas não é pra mim. Sabe? Então a gente precisa experimentar mais. A gente precisa sair da caixinha. Então, isso é muito através das nossas próprias experiências, não do que a gente vê na internet. Então, assim, é por isso que o autodesenvolvimento ele acaba sendo meio falso, assim. Sabe? É um pouco difícil da gente realmente traçar um paralelo do que é um autodesenvolvimento útil e não é aqui na internet, nesse sentido todo. Porque acaba sendo muitas referências, muita coisa, muitas técnicas mirabolantes, rituais mirabolantes e um monte de coisa, e a gente acaba esquecendo do essencial, que é o nosso contato com Deus, o servir, o buscar a Deus, a tentar entender dentro de nós qual que é a vocação que Ele nos deu. Porque depois que a gente encontra isso, cara, tudo é tão mais fácil, cara. Tudo é tão mais fácil. E pra mim esse é o verdadeiro autodesenvolvimento. Mas é isso. Eu queria mais testar esse cenário. E aí eu aproveitei para falar desse assunto, que pra mim é um assunto interessantíssimo. E no mais é isso, pessoal. Vejo vocês numa próxima. Fechou? Até mais.